Já estamos gravando também. Eu não falei algo quando começa a Guerra dos 30 Anos, tem um ato de agressão que é feito contra o rei católico, né? E esse ato é na a primeira etapa, né? Primeira etapa é com a Boêmia, segunda Dinamarca, terceira com a Suécia. É com a Boêmia. E aí a gente chama defenestração de Praga. Defenestração de Praga. É um nome que provavelmente alguém de vocês talvez tenha até passado por esse nome, né? Em alguma leitura, alguma coisa assim. Defenestração, sem descrever a palavra, os fixos, ação de, né? Defenetre. Então, é de jogar, é ação de jogar para fora da janela. Tem um encontro dos protestantes, que eram maioria, mas que a liderança era católica, e os líderes católicos, dois representantes do rei, vêm falar com eles sobre uma medida restritiva, né, que o rei estava fazendo. Sempre tinha coisas para diminuir, né, a ação dos protestantes. Eles ficam tão indignados com aquela medida que eles pegam os dois, pegam literalmente, imagina 2, 3 pessoas te pegando assim no colo, tá a janela aberta, vão e jogam, eles estão no segundo piso, né? Era um tipo sobradão, né? E aí joga. Só que eles tiveram cuidado de jogar para que a pessoa não se machucasse muito, em cima da pilha de lixo, né? Então os dois representantes do rei caem na pilha de lixo, é o fator que desencadeia a primeira etapa da Guerra dos 30 Anos. Vamos para a nossa tela, e aí a gente tem a Revolução Puritana, tá? Aí o personagem que aparece, a posição é meio esquisita, mas aqui é um cadafalso, é um local de execução, né? Então ele é decapitado pelos puritanos, o rei Carlos I, né? E no filme Morte ao Rei, tem essa cena, né, da decapitação de Carlos I, né? Então por isso que aparece essa foto aí para nós, tá? Então agora a gente vai ver a Revolução Puritana, e indo para a tela, após a morte de Elizabeth I, né, em 1603, assume o trono da Inglaterra o James I, filho de Maria Stuart. James I era rei da Escócia, tá? Na Escócia, ele tinha o título de James VI. James VI. Você sabe, mas só para reafirmar, o número muda pela presença de reis que colocaram aquele nome, né? Então, lá na Escócia, ele era o sexto rei que colocou o nome James, né? Na Inglaterra, não havia tido ainda um rei chamado James. Então, ele fica, ao mesmo tempo, James VI, lá na Escócia, e James I na Inglaterra. A gente deve lembrar daquela versão da Bíblia, King James, Bíblia King James, com certeza vocês já passaram por ela. Então, da King James. Então, é esse James aqui que a gente está falando, tá? Elizabeth é a última da dinastia Tudor, né? Tem um reinado longo,
mas ela não deixa descendente, a Maria também, a irmã mais velha dela, não tinha deixado descendente, o irmão, ele morre adolescente, o Eduardo VI morre com 15 anos, né? Então também não. Então aqui é que teve que fazer um deslocamento, né? Na sucessão não tinha mais descendentes da família Tudor. Então aí eles tiveram que procurar a família mais próxima, e era a família Stuart. Então é por isso que ele entra, tá? Vamos seguir. Elizabeth havia contido, com dificuldades, avanços de grupos extremistas, ora católico, ora protestantes. Só para colocar você, já falamos sobre isso anteriormente, mas só para colocar você dentro da situação. Tá? Henrique VIII faz a reforma anglicana, que é uma reforma católica. Ele entra católico, sai católico. O que ele faz é a cúpula diretiva da igreja, que, como católica, era uma cúpula que tem a corte, cúria ou corte é a mesma coisa, a corte, lá em Roma, é que comandava a igreja, não somente da Inglaterra, mas em todos os países em que a igreja estava, tá? Ele retira isso por decreto do parlamento, e o parlamento coloca a corte inglesa. Então, na realidade, ele passa a ser o chefe da igreja. O chefe da igreja. Eu não sei se vocês repararam, mas quando eu falo da união de igreja e Estado, eu falo de Lutero, falo de Calvino, falo de Zwingli, eu vou falando eu nunca falo dos anglicanos. Eu não posso falar de união de igreja e Estado quando o Estado é que fez a reforma. Então, aí não teria nexo, né? Então, por isso que eu não falo, tá? A Elizabeth, ela é a última Tudor no governo. Então, o pai dela, eu falava, Henrique VIII, católico, morre católico, mas muda o sistema de governo, muda o sistema de governo, tá? É sucedido pelo filho, né? Eduardo VI. O filho tem a tendência protestante, tá? O tio dele, que é o regente, ele assume o trono com 9 anos. O duque de Somerset é protestante. Então, ele faz uma guinada. Eu falo que é que nem um pêndulo, né? Era católico com Henrique VIII, vira protestante com Eduardo, tá? Ele vem falecer 6 anos depois que assume, o menino era, assim, muito enfermo, né? E a irmã dele assume o trono, Maria Tudor, né? Maria, filha de Isabel e Fernando, talvez o casal reconhecido como mais católico de Espanha. Eu vejo na Isabel uma reformadora sob o ponto de vista católico, né? Ela organiza a religião, movimento monástico. Então, a filha dela, Maria, é super católica. Então, era católico Henrique VIII, virou protestante com Eduardo VI, e depois de 5 anos, 6 anos, vira católico novamente. Elizabeth é filha de Ana Bolena. E Elizabeth, ela teria tudo para ser protestante. No entanto, ela toma uma postura de chefe de Estado. Eu acho fantástico isso. Ela fala, eu não sou rainha nem de católico nem de protestante, sou rainha de todos os ingleses. Então ela fala para os líderes católicos e protestantes se reunirem e resolver essa questão. Só que vai ter que sair uma religião que todo inglês possa participar. E aí que sai a Igreja Anglicana, que até hoje tem uma aba, podemos chamar assim,
tá? Católica e uma aba protestante. Vamos voltar então à tela. A política interna de James I, que propunha unir a Inglaterra e a Escócia, fez surgir inimigos nacionalistas, tanto católico como protestante. A política externa do rei, omitindo-se, né, a gente estava falando há pouco da Guerra dos 30 Anos, né? Ele se omite de participar da Guerra dos 30 Anos. Era tido como vergonhosa. Eles acham que o rei errou em não entrar, né? Até eles achavam que ele ia entrar porque o genro dele estava na guerra. Mas parece que o apelo não foi suficiente. A burguesia, e aqui a gente está falando de uma classe social, burguesia é o habitante de burgo, né? E quando eu falo burguesia que detém o comércio, é a burguesia, classe média alta, das cidades. Detinha a maior parte do comércio e via-se prejudicada pelo tipo de política interna e externa desenvolvida pelo rei. Eles queriam uma política mais harmoniosa, sem tanta tensão, sem tanta embrutecimento nas relações internas e também omissão na parte externa. Os representantes puritanos do parlamento, e aqui a gente pode entender puritanos, faziam oposição sistemática ao governo. Era oposição mesmo, sabe? Com Elizabeth já era assim. É que Elizabeth era muito firme, mas tem votações, às vezes, que parece jogo de basquete, sabe? Sei lá, 40, 30, coisa assim. Então, tem votações que ficam assim, quase que arranha-pé, mas ela consegue se manter, né? Bom, com o passar do tempo, foram ganhando a maioria pelo descrédito da política de James I. Tá? Se, por um lado, o católico já tem bronca dele porque é presbiteriano, lá a Escócia era presbiteriana, e o inglês tem bronca dele, porque eles queriam que a Inglaterra virasse presbiteriana também. E ele fala, não vai trocar. Não tem cabimento, é uma frase dele. A Inglaterra, uma Inglaterra sem bispo, né, ter o colégio episcopal deles, não é Inglaterra. Então, isso desmotiva. Sob o nome de puritanos, vários grupos radicais protestantes levantaram-se contra o governo e a igreja da Inglaterra. Então, aqui, o que antes era uma questão pontual, eles queriam ter o direito de cultuar do jeito deles, e fora da igreja anglicana. Igreja anglicana era uma igreja nacional, e era proibido ter outra igreja na Inglaterra. Tá? Mas, com o passar do tempo, eles falam, não, a gente não quer mudar só a igreja, a gente quer mudar o governo também. Então, a indisposição vai aumentando mais e mais, e aí os puritanos, que detêm a força do parlamento, né, começam a discutir frontalmente com o rei. Olha, eu acho que cabe aqui uma explicação. A gente fala parlamento, mas a gente está falando aqui no século XVI. A Inglaterra é o primeiro país da Europa a ter a sua Constituição. Sabe, Constituição? Aqui no Brasil, a gente tem a primeira Constituição brasileira em 1824, no Império. Foi a única feita no Império, né? A segunda foi no período republicano, e na República a gente teve várias. Mas a primeira foi em 1891. Tá? Então, olha, 1800, 1024, 1891, a última
foi 1988, né? Às vezes eu fico escandalizado porque no Brasil muda muito a Constituição. Vocês já ouviram falar de PEC, né? Vira e mexe, aparece no noticiário. Proposta de emenda constitucional. Cada presidente que entrou depois de 88 conseguiu, junto com o parlamento brasileiro, mudar a Constituição. Tá? Então, eu acho que ela tem mais de 100 modificações de 88 para cá. Né? Então, num breve espaço de tempo, 3 décadas e um pouquinho, a gente tem muitas mexidas. A Constituição na Inglaterra foi feita em 1215. Olha, é um absurdo, 1215. É claro que não era alguma como as nossas democracias, não, mas já havia Constituição. E no século XVI, o parlamento regulava as despesas do governo. Sabe, o Brasil aí teve nos últimos tempos limite de teto, né? E agora está com o novo governo falando do arcabouço fiscal, tal, políticas que têm que ser votadas no parlamento. Lá no século XVI, cabia ao parlamento liberar ou não verbas para, vamos chamar de executivo, não existe isso naquela época, mas usando o nosso sistema, vou chamar de executivo, né? Para o rei gastar dinheiro do cofre, né, da nação, ele tinha que ter autorização do parlamento, né? Então, esses representantes protestantes começam a fazer oposição forte contra eles, né? Então, aí o puritanismo, se você vê assim as margens, né, das discussões no parlamento, você fala, poxa, é quase todo mundo puritano. Não, é que o católico também está bronqueado com o James. Então, o católico vota junto com o puritano. Tem um inglês que é anglicano, não quer nem saber de puritano. Ele quer que a igreja continue do mesmo jeito. É monarquista, ele quer que o rei continue do mesmo jeito. Mas esse rei não, esse rei aí está queimando o filme. Então, você tem essa presença. Muitas eram as críticas, desde os elementos da religião, isso é muito puritano, tá? Até o estilo de vida do cotidiano. Isso é mais católico, é mais anglicano, né? Estilo de vida, o jeito que se traz, o que se fala, as ofensas, isso e aquilo. Então, essa indisposição vai crescendo. A teologia dos dissidentes, os puritanos, em sua maior parte, não eram todos, repito, era reformada e inspirada nos 3 reformadores clássicos. Lutero dá uma grande contribuição ao puritanismo com seus escritos. Calvino, ele chega, inclusive, a interferir no sentido de municiar, não intervenção no local, né? Mas ele manda cartas para os dirigentes, para os puritanos. Então, Calvino, na primeira metade do século, até 64, quando ele vem a falecer, ele mantém contato. E fala-se também que a teologia de Zwingli pode ter afetado ali a igreja puritana. Vamos lembrar que o movimento protestante não nasce a partir de Lutero, na Inglaterra. O Wycliffe, que morre em 1384, portanto, século XIV, tá? O Wycliffe, ele tem pensamentos que a gente fala reformados. Então, os Lollardos, que foi uma espécie de ordem, né? Eles andavam em 2 e 2, tinha lá a mesma roupa que os monges, os frades usavam, né? Pregavam na linguagem do povo, não eram reconhecidos por Roma, mas eles seguiam a orientação de Wycliffe, mesmo depois que ele venha a falecer, eles continuam, né?
Então, são influências na Inglaterra, né, antes de Lutero e no tempo de Lutero também. A Igreja Oficial, como eu falei antes, com a Elizabeth, havia se aperfeiçoado no modelo da terceira via. Ou seja, de um lado, um calvinismo moderado, né, juntado a elementos tradicionais do culto, que vem da herança, vou chamar cristandade medieval. Tá? A resposta de James I aos reclamos dos puritanos foi dada em 1604, quando Bancroft, que era o arcebispo de Canterbury, fez aprovar uma série de leis contra os dissidentes. Uma delas, inclusive, afirmava que a instituição do episcopado era de origem divina, né? Olha, aqui foi algo preparado realmente para fazer uma afronta aos puritanos. Que os puritanos questionavam a questão do episcopado. Pela doutrina do sacerdócio universal dos crentes, ele falava, como pode ter um bispo, um chefe numa cadeia de comando? Você pode ter líderes nos diversos aspectos. Lembra quando eu falei até das instâncias? Né? Conselho da igreja local, presbitério, é um conselho de presbíteros de várias igrejas, sínodo, são representantes de diversos presbitérios, Supremo Concílio, são representantes dos sínodos. Então, eles têm uma organização e cargos eletivos. Não é cargo assim de consagrar bispo, é bispo até morrer. Não. No caso dos reformados, é eletivo. Você pode ter alguém até que tem uma boa carreira, mas que na eleição, vamos supor, teve eleição esse ano. Então, esse ano, a pessoa que tem uma carreira, está 20 anos lá, numa função como presbítero, como bispo e tal, e que não entra. Então, vai ficar em disponibilidade. Vai entrar o outro. Então, essa forma de disputa, aqui é modelo eclesiástico. A gente está falando, no fundo, de 3 modelos. Tá? Tem o episcopal, que é o que tem lá os bispos, tá? Tem o presbiteral, que é esse das instâncias, tá? E tem o congregacional, em que cada igreja é uma unidade autônoma. Tá? Então, imagina o choque que dá para os puritanos quando alguém chega, o arcebispo, é o grande líder do rei, e fala, olha, o episcopado tem origem divina, sim. Né? Bom, em 1605, ocorre a conspiração da pólvora. A gente sempre fica falando dos protestantes aprontando, né? Em reação à Rainha Elizabeth e agora com James. Mas essa conspiração da pólvora, eles estão num prédio que tem 2 andares, né? Em cima está tendo uma comemoração em que está o rei e a corte, né? É uma grande festa. E embaixo, é uma espécie de salão, alguma coisa de refeitório, não sei, mas um salão grande que ocupava. Sabe quando a igreja tem uma nave da igreja, né? Um tamanho total, e embaixo tem um salão social, alguma coisa assim? Era algo mais ou menos assim. O que os católicos fazem? Eles pegam barris de pólvora, colocam, eles vêm mais ou menos onde estava o trono, colocam os barris ali, abrem, né, para explodir aquilo e liquidar o rei. Por isso que chama conspiração da pólvora, né? É que foi uma conspiração para derrubar o rei e é um atentado, né? Aqui centenas de católicos são presos. Eu acho que até aquele que não tinha para fazer um atentado desse não precisa ter centenas de pessoas, mas muitos são presos. No fundo, uma lei aos católicos, leais ao Papa, tá? E não ao trono. Esses católicos, eles continuavam católicos, mas eles entendiam que o sistema antigo, que o ápice da hierarquia
era de Roma, que era o certo. Tá? Então, eles tentam derrubar o James e não dá certo. Bom, com intriga do protestante, intriga do católico, no parlamento eles se juntam, o James não podia controlar a decisão isso, do parlamento. Isso era autônomo. Mas ele podia fechar. Então, ele fechou e falou, não, vou governar sozinho. Tá? Só que, quando ele precisasse, por exemplo, de mais dinheiro, e aí aumentar os impostos, ele abre o parlamento, fica 10 anos, depois ele abre o parlamento. Tá? Bom, a Câmara dos Comuns, o parlamento, não atendia à solicitação do rei. E aí ele pega e manda fechar de novo. Com a Guerra dos 30 Anos, James falta com o seu compromisso, lembra que eu falei do genro? É o Frederico. E aí o puritano manda ver, reclama no parlamento, dizendo como que temos um rei que se nega não só a defender a fé, né, mas também defender até elementos da sua família, pois seu genro está lá na direção daquele grupo que está sofrendo essa guerra, participando dessa guerra e tal. 1621, e aí já passa mais 7 anos, ele convoca novamente o parlamento pelo mesmo motivo, ele só convoca por causa do imposto. Aumentar imposto, mexer no caixa. Né? E nesse período, ele faz uma negociação do casamento do filho dele, Carlos I, com uma princesa católica, que era muito comum também. As famílias dinásticas, elas vão casando um com o outro, né? É interessante isso daí. Tá? No livro do Gonzalez tem até uma tabelinha que sai eu falei antes, Isabel e Fernando, mostra os filhos, com quem que eles casam, mas tem uma mistura tremenda ali. Na realidade, as realezas europeias são todas de famílias. Todos têm um familiar aqui, familiar lá. Tá? Os puritanos fazem agravos ao rei, dizendo que era um desatino isso, casar com uma católica. Eles são muito radicais nisso. Vários puritanos presos, o parlamento é fechado. A última tentativa de James I, olha, ele entrou em 1603, já passou 21 anos. Foi em 1624, mas aí não deu certo, porque os puritanos mais os católicos votando ostensivamente contra o rei. Aí ele fecha o parlamento em 1625, ano de sua morte. Carlos I, o filho mais velho do James, né, ele tem outro que é James também, sucede o pai no trono e mantém a política do pai quanto ao parlamento. Inclusive, ele promete, olha, vocês reclamavam do meu pai, agora vai ser em dobro. Né? O rei havia se casado, é aquele da princesa católica, né, da França, e ele faz assim, ele, só para agravar a situação, não precisava fazer, ele manda abrir uma igreja católica, manda que tenha, normalmente tinha um confessor, né, um padre que acompanhava a rainha, né, princesa, mas agora é a rainha. Eu até marquei princesa, mas tem que marcar a rainha, porque ela casou com o rei. E ele, ao invés disso, ele manda vir grupo grande de padres. Então, é uma agressão em cima da outra. Carlos I mantém uma lei que seu pai tinha feito e proibia os puritanos de pregar livremente, aonde quisesse. Né? Aí começou a delimitar, ter que ter autorização do arcebispo para pregar. Imagina, o puritano pedir para o arcebispo ou para o bispo para poder pregar o evangelho. Tá? E o James I tinha feito outra, que estabeleceu o Código de Esporte para que tivesse jogos no domingo. E essa é uma das marcas puritanas, né? A guarda do domingo, né? E que
essa ordem rebatia a doutrina da Guarda do Domingo dos puritanos. Um defensor da política do rei, Richard de Montaigne, ofendeu o parlamento em seus escritos. Ele era um escritor, né? O parlamento convoca, ele mantém e fala contra o parlamento de viva voz, e aí condena o Montaigne à prisão e multa. Aí o rei o livra da condenação, sabe, ato de misericórdia de rei, então ele suspende a pena, né? Ele que estava na prisão não vai mais para a prisão e ainda o nomeia como seu capelão, para ser alguém que preste serviços ao rei, né? Bom, o parlamento reage e o Carlos I fecha o parlamento. A crise segue até 1629, então já tem 4 anos de crise, né? Quando o rei dissolve o parlamento e fica por 11 anos, até 1640 fechado. Em 1633, William Laud foi feito bispo de Canterbury e inicia-se um período de imposição do episcopado pela força, na Inglaterra e na Escócia. Só que aqui inverte. A questão era só a Inglaterra, né? Só que agora ele quer levar o episcopado para a Escócia, que é presbiteriana e que não aceita isso. Lá na Escócia também tem puritanos que não viviam nessa política de tensão por estar estabilizados desde o século XVI, quando foi estabelecida por John Knox. Os puritanos são perseguidos. A Assembleia Geral da Escócia se rebela contra o episcopado, contra o rei, e reorganiza sobre as bases presbiterianas. Mas nada, não vai ter episcopado aqui, não. Agora, para controlar a situação, Carlos I convoca o parlamento, e aí é lá na Inglaterra, né, para fazer verba, para montar o exército, para ir contra os escoceses. Olha, o rei está brigando contra o povo dele, primeiro inglês, agora quer lutar contra o escocês. É chamado parlamento curto, porque dura um ano só. A Escócia, por outro lado, ela resolve agir, e seus líderes invadem a Inglaterra e derrota o exército do rei. O rei, fragilizado, seu exército estava perdendo as batalhas, e os escoceses estavam chegando, aí ele convoca e concede ao parlamento o que eles quiserem. Bom, o parlamento vai colocar uma série de leis. A primeira lei, o rei não pode nunca mais fechar o parlamento, né? Então você vê assim os puritanos agindo de uma forma, se aproveitando da situação, claro, né? E com isso diminui a perseguição. A Câmara dos Comuns, o parlamento, acusa a rainha de promover levantes na Irlanda. A Irlanda é católica e não aceita nunca. Até hoje, você escuta de vez em quando, olha, teve lá na Irlanda o bairro protestante, né? Foi bombardeado, deixaram uma bomba, foi católico que deixou, e depois você vê, olha, em contrapartida, o protestante lançou uma bomba no bairro católico. Mas que tipo de protestante católico é esse? Irlandês é assim. O irlandês de origem é católico, e ele não aceita de jeito nenhum o protestante. Então, a luta aqui não é pelo evangelho e nem para confessionalidade, é étnica, porque o inglês dominou o irlandês, e o irlandês quer liberdade e quer que os ingleses saiam fora. O Crown, que vai entrar daqui a pouco na história, ele pega uma grande gleba de terra e assenta protestantes que tem até hoje. E é entre esses protestantes assentados há 400 anos e os católicos, descendentes dos católicos antigos, que tem a guerra aqui. É que nem na França, lá, o Quebec, né? Vive o Quebec livre e tal, né? O lugar lá do Barcelona, como que chama ali?
não vou lembrar, mas que são... É um local que ele tem até hino nacional ali, pessoal do Barcelona, né? Então, é um grupo que tem problema étnico, não é religioso, político. Eles falam, essa terra é nossa, invadiram e querem que a gente obedeça a eles, né? Então, é outro tipo de problema. Tá? Bom, o rei rebela-se contra o parlamento, pela acusação que faz com a rainha, né? E inicia-se a Guerra Civil. Aí começa a Revolução Puritana. Nesse período, e é incrível isso, que no meio dessa confusão toda, o parlamento convoca a Assembleia de Westminster. Sabe, a Confissão de Fé de Westminster. Tá? Eu até coloquei para vocês lerem, né? Que é a confissão tida como a principal do movimento reformado. Em 1644, aquele mesmo arcebispo, Laud, é executado pelo parlamento. E é nesse momento que surge um puritano. Ele tem a parte dos negócios, mas ele é um militar de excelência. O nome dele é Oliver Cromwell. Tá? Eu devo ter falado, mas se eu não falei, tem um filme, Morte ao Rei. Morte ao Rei. Esse filme é com o Tim Roth, né? que fala dessa revolução. E Tim Roth faz o papel do Oliver Cromwell. Né? Eu recomendo para vocês, eu acho que vale a pena aí, para vocês verem assim contexto, e essa guerra civil, né? Que de um lado tem puritano, do outro lado tem o pessoal anglicano, a Igreja dos Bispos, contra a Igreja dos Independentes. E Cromwell, assim, em termos de estratégia, talvez seja um dos mais importantes daquele século. Eu lembro de ter visto um artigo uma vez de alguém que lidava com essa parte, né, de guerra, de treinamento. Ele destacou dois nomes, Oliver Cromwell e Maurício de Nassau, aquele que veio no Brasil também nesse século aí, nesse século XVII. Bom, o exército puritano, altamente treinado, começa a ganhar do exército do rei dos bispos. E tem uma vez que eles têm aqueles acampamentos grandes, e tem a tenda do rei, que é uma tenda maior, uma tenda de luxo, né? Em filme a gente vê alguma coisa assim. Os puritanos atacaram subitamente, eles são obrigados a abandonar o acampamento sem desmontar, deixaram o acampamento montado, tiveram que fugir, as carreiras. E na tenda do rei, eles encontram uma carta de Carlos I, pedindo para os franceses virem lutar contra as tropas do parlamento, ou seja, está uma guerra civil, ele chama estrangeiros para lutar, né, contra ingleses. Aí é ato de traição. Carlos I, depois dessa derrota e com essa acusação, vai para a Escócia. Só que ele já tinha arrumado lá na Escócia, quando ele queria que ela virasse anglicana com bispo, né? Então, o pessoal da Escócia o prende e o traz para o parlamento. Em 1646, há dois poderes na Inglaterra, o parlamento e o exército. Em 1648, o parlamento demora, porque tem aquele negócio do ungido de Deus. Esse negócio de ungido de Deus não dá certo em nenhum lugar. Na política também não dá. Tá? Então, eles têm um respeito, né, meio santo, sacrossanto, com o rei. Aí o exército faz o quê? O exército invade o parlamento, tá? Se enfrenta com tropas do parlamento, que são pequenas, né? E tomam o rei do parlamento. Ele vai fazer o julgamento, o exército coloca uma comissão para fazer o julgamento, tem o julgamento, e o rei é executado no dia 30 de janeiro
de 1649, que é aquela primeira foto do filme que o rei está deitado, então ele vai ser decapitado, né? Cria-se um vazio de poder em que o parlamento não dá conta. Quem que vai liderar? Porque não tinha ali só... A Inglaterra já tem possessões, por exemplo, Jamaica é da Inglaterra, né? Ali, parte do Canadá é da Inglaterra, norte dos Estados Unidos, né, Louisiana, também tem outras possessões, né? As colônias nos Estados Unidos, tem na Jamaica, né? Tem na Irlanda, Escócia. Então, Cromwell assume o poder, querem fazer Cromwell rei, ele diz que não quer, e ele é colocado como Lorde Protetor. Lorde é uma designação comum para esses cargos maiores de poder político, mas ele disse que não teria cabimento ser rei. Cromwell age em várias linhas. Ele aniquila, com o exército deles, rebeliões da Irlanda e da Escócia. Estabelece o sistema de governo que o Lorde Protetor governaria com o auxílio de um parlamento que representaria Inglaterra, Escócia e Irlanda. Talvez a visão de Grã-Bretanha tenha raízes aqui. Na religião, abre espaço para diversas confessionalidades. Faz leis com características, zelos, cuidados puritanos. Na economia, favorece a classe média, que é aquela que banca, né, o exército puritano. No campo, aliás, ele faz parte dessa classe média. No campo político, insistiu em caminhar para fazer uma república estável e, como eu falei antes, ele recusa, né, de todas as formas, a coroa. Em 1658, pouco antes de morrer, ele indica seu filho, Richard, né, Ricardo, para sucedê-lo. Após breve período, o filho não tem a mesma habilidade do que o pai. Isso fica patente, ele renuncia e abre espaço para aquilo que foi chamado na Inglaterra de restauração, do retorno da família Stuart. E aí vem o filho de Carlos I, que assume como Carlos II. Carlos II reinstala o episcopado, o livro de oração comum, que é das liturgias, as partes do culto, e proíbe todos os demais cultos, né? E ele é muito rude, ele manda queimar todos os livros de John Knox, perseguir os puritanos que haviam julgado o pai dele, né? E no final é sucedido pelo irmão dele. Após 3 anos sob James II, os ingleses rebelam-se e aqui é mais burguês, né? E eles trazem Guilherme, príncipe de Orange, e sua esposa Maria, que estavam na Holanda, para governar a Inglaterra, e eles conseguem fazer uma tratativa para que James II saia sem uma guerra civil. Essa revolução é chamada Revolução Gloriosa, e é chamada Revolução Gloriosa porque não tem uma gota de sangue, né? Revoga-se a proibição dos cultos, acaba-se a guerra da religião, ou a Revolução Puritana, e aqui isso é importante. Tá? O parlamento negocia com o Guilherme, né, que é a sua esposa Maria, que o rei continuaria rei, mas que as decisões políticas seriam do parlamento e não do rei. Talvez você já tenha ouvido falar uma frase que diz assim: o rei reina, mas não governa, né? Que é mais ou menos o que acontece na Inglaterra. Ele tem um poder assim muito diminuto perante o parlamento.
Então, isso permitiu que, inclusive, a economia inglesa desenvolvesse muito. A Inglaterra sempre foi avançada, eu falei da Constituição de 1215. E agora, aqui, no final do século XVII, eles têm um sistema de governo, continua com a monarquia, mas é uma monarquia constitucionalista que privilegia os atos do parlamento. É isso que vai abrir, inclusive, oportunidade para o desenvolvimento da parte da indústria, do comércio, numa outra revolução, também sem sangue, chamada Revolução Industrial. Eu deixei para vocês aqui o texto do Kant, né, que eu falei lá no começo, o que é iluminismo, e deixei também a Confissão de Fé de Westminster. Tá? Eu gostaria realmente que aquela recomendação que eu fiz semana passada, de vocês lerem os 67 artigos, né, e as 95 teses, se conseguirem encaixar, você não é obrigado, Mas eu acho que vai ajudar para você ter uma visão do que pensava os reformadores. Por que eu falo isso? Às vezes a gente faz um curso de história e escuta falar sobre Lutero, escuta falar sobre Zwingli, escuta falar sobre Calvino. Quando eu te dou um texto de Lutero, 95 teses, de Calvino, 67 artigos, tá? Você tem a chance de ter nas suas mãos, literalmente, né, o Zwingli e o Lutero falando. Tá? Então, é importante isso, que vocês se aproximem por assim dizer, né, através dos documentos, ouçam, né, as vozes dos reformadores e dos personagens importantes do outro tempo. Tudo bem, gente? Podemos ficar por aqui, então? Tem aí a referência bibliográfica. Ficamos por aqui, então, tá? Um abraço a todos, todas. Tenham uma abençoada semana aí pela frente. Bom, Bem, boa noite a todos. Boa semana. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Bom descanso. Para você